escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, turma, tudo bem? Vamos começar mais uma escola dominical? Convido você a fechar seus olhos e ore comigo. Pai, te agradeço por mais esse dia. Agradeço porque o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos a Escritura e aprendermos cada vez mais sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa vida através da obra do Senhor Jesus Cristo. Peço no nome de Jesus, Pai, que no dia de hoje nós possamos aprender um pouquinho mais sobre os últimos dias de Jesus, sobre a obra dele e tudo aquilo que o Evangelho fala a respeito da nossa vida em direção à salvação em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós estamos estudando esta revista, Nossa Fé, o Servo Sofredor. Então, a morte da morte, na morte e ressurreição de Cristo. Bom, se você tem acompanhado a nossa classe, você vai perceber que as lições, elas estão trabalhando os últimos dias de Jesus. Se você lembra bem, eu que dei a primeira aula dessa revista, que a gente começou a conversar sobre quem matou Jesus. Muito bem. Na sequência, vocês vão ver que a revista faz um itinerário. Ela passa pela última ceia, ela vai passar pelo Getsêmani e vai passar no momento da decisão de quem é Jesus, até que chega na aula de hoje, que é um momento crucial. O título da aula de hoje é o capítulo 5 da revista, O que fazer de Jesus? Uma escolha inescapável. Jesus perante Pilatos e Herodes. Moçada, nesse momento, nós estamos em que fase da história? Então, para você se contextualizar, Jesus já foi entregue por Judas aos soldados romanos, aos judeus ali que estão pegando Jesus e estão levando ele para o Sinédrio. Muito bem. Na calada da noite ali, Jesus está sendo levado para um local aonde há a reunião de um grupo de judeus, que são os fariseus, que é como se fosse uma espécie de tribunal, uma corte judaica, e ela é chamada de Sinédrio. O Sinédrio é isso, é quando você tem algumas autoridades judaicas que fazem um julgamento. E nesse momento, nessa reunião, eles estão julgando Jesus em relação a um crime religioso. Qual crime é este? O crime é de Jesus se afirmar o Filho de Deus, o Deus vivo. Este é o crime. Muito bem. Então, a revista, ela dá diversos textos para a gente ler. Mas eu selecionei um texto da revista, que é o texto de Lucas, capítulo 23. E através desse texto, eu acho que ele é mais completo para a gente poder entender tudo o que está acontecendo. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 1. Acompanha comigo na leitura. Então, toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Então, olha só, dando contexto para vocês, Jesus, ele estava dentro do Sinédrio ali. Então, eles estavam amanhecendo ali no Sinédrio. Eles passaram a noite ali e conversando, interrogando Jesus. Muito bem. Depois que amanheceu, Jesus ele é levado para Pilatos. Por que ele é levado para Pilatos?
porque eles querem condenar Jesus à morte. E o Sinédrio não tem autonomia para condenar ninguém à morte. Inclusive, a condenação de Jesus à morte pelos judeus, a pena de morte pelos judeus era apedrejamento. Se você se recorda, lá no livro de Atos, quando vai ter o apedrejamento de Estevão, que Estevão é condenado à morte, eles apedrejam Estevão até a morte. Quando você vai olhar para trás, durante o tempo do ministério de Jesus, várias vezes alguns judeus eles pegam em pedras para apedrejar Jesus, para condená-lo, né? Se vocês recordam quando aquela mulher que foi pega em adultério, ela é apresentada para Jesus para julgamento e os seus condenadores estão com o que na mão? Com pedras. Então a pena de morte dos judeus é apedrejamento. E eles querem matar Jesus, então eles levam ele até Pilatos. Continuando no texto, versículo 2. E começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Para e olha isso. Esses caras são safados. Eles são espertos. Por quê? Porque se eles apresentam uma justificativa de um crime religioso para Pôncio Pilatos ali, que é o governador romano da província ali de Jerusalém, Pilatos não está nem aí para crime religioso. Ele não está nem aí. Então veja, os judeus, eles chegam fazendo uma acusação de um crime político. Essa é a acusação. Olha, ele está subvertendo aqui a nação e ele quer subverter o povo. Inclusive ele está falando que ele é o rei. Olha a afronta, olha a sacada. Continuando, gente. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Olha a resposta de Jesus: tu dizes. Você que está dizendo. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: olha, eu não encontro nenhum motivo para acusar este homem. Mas o pessoal insistia, olha só. Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Inclusive, tudo começou lá na Galileia e chegou até aqui. Aí Pilatos, para ele escapar de julgar o negócio ali, ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Por quê? Por que ele está perguntando se Jesus era galileu? Veja, e Jesus não é galileu. Jesus é ali, ele é dali da Judéia mesmo, porque ele nasceu em Belém. Vocês lembram disso? Belém fica ali embaixo na Judéia. Mas como Jesus foi morar em Nazaré, que fica lá em cima, no norte, na Galileia, ele era considerado um galileu. Quando ele faz essa pergunta se ele era galileu, e ele ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes. Por quê? Herodes cuidava da parte do norte ali de Israel. Exatamente. Então, ele fez mais do que depressa. Ele enviou Jesus para Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias, por causa da festa da Páscoa. Entendeu? Muito bem. Então Pilatos, caiu fora de julgar e mandou para Herodes. Afinal, Herodes é o rei dos judeus. Muito bem. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Por quê? Porque havia muito tempo que ele queria vê-lo. Pelo que ouviu falar de Jesus, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali e acusando-o com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele.
vestindo-o como um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Moçada, faz uma pausa. Olha que interessante. Herodes queria muito conhecer Jesus, mas ele não queria conhecer para reconhecer Jesus como um salvador. Ele tinha curiosidade, ele achava bacana saber se Jesus fazia os milagres mesmo ou não. Há algumas pessoas que dizem que ele achava até que ele era a ressurreição de João Batista, porque talvez ele tivesse alguma culpa, alguma curiosidade de ter mandado matar João Batista. Mas ele começou a cair em sarcasmo e mandou Jesus embora. Continue o texto comigo. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Olha que gozado isso, hein? Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes acha base, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Veja, Pilatos não quer condenar Jesus. Ele não quer. Percebe isso? Percebe como Pilatos quer cair fora disso? E, inclusive, ele fala que vai soltá-lo. Por quê? Porque, olha o texto falando, ele era obrigado a soltar um preso durante a festa da Páscoa. A uma só voz gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Em outro texto, né, em Mateus, em Marcos, você vai ver que Pilatos dá essa solução. Ele manda chamar Barrabás, que é um outro preso que já tinha sido condenado à morte, e ele dá a opção do povo escolher entre Jesus e Barrabás. E Pôncio Pilatos tinha certeza que a multidão ia escolher Jesus para ser solto. Por quê? Moçada, lembra que alguns dias atrás ali, há 5 dias, Pilatos assistiu à chegada de Jesus a Jerusalém. É o domingo de Ramos, o povo todo aclamando ele, a entrada dele triunfal. Lembra disso? E ainda assim ele contava assim, o povo não vai, Jesus tem popularidade. Mas o povo gritava: solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição e por assassinato. Então, ainda assim, Pilatos, desejando soltar Jesus, dirigiu-se à multidão novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Bom, pela terceira vez, então, Pilatos falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Eu não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Olha Pilatos caindo fora. Mas eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem, que era Barrabás, que havia sido lançado na prisão, e aquele que eles haviam pedido entregou Jesus à vontade deles e mandou crucificá-lo. Moçada, esse texto de hoje, né, ele mostra aqui pra gente algumas coisas que a revista levanta, mas eu quero que você faça uma análise junto comigo. Perceba que nesses últimos dias de Jesus, nós já tivemos oportunidade de saber quem matou Jesus, pudemos ver como que foi o momento de Jesus no Getsêmani, o momento da traição e da entrega de Jesus, de quem é Jesus, o momento da Santa Ceia, e agora nós estamos pegando Jesus no Sinédrio, perante Herodes e perante Pilatos. Nós temos aqui
alguns encontros de Jesus. E eu quero dizer aqui que nós temos pelo menos 4 encontros. O encontro de Jesus com o Sinédrio, o encontro de Jesus com Herodes, o encontro de Jesus com Pilatos e o encontro de Jesus com a multidão. Jesus com o Sinédrio, o que você nota? Quem o Sinédrio enxerga? Como é a reação do Sinédrio em Jesus? Fala para mim. O que o Sinédrio deseja de Jesus? Ele deseja que Jesus cumpra a lei. Eles ficam restritos à lei. Simplesmente à lei. Você consegue entender isso? Onde eu quero chegar com essa frase? Eu quero chegar que você, quando está na igreja, tem que tomar muito cuidado para você não se esquecer de Jesus quando você estiver cumprindo a lei. Como assim, Du? Muitas vezes nós crescemos na igreja, criamos nossos filhos na igreja e nós ficamos muito preocupados com a lei, fazer o correto, a lei, os 10 mandamentos, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso. Mas e Jesus? Onde fica nisso tudo? Onde fica Jesus na criação dos seus filhos dentro de casa, exigindo o que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado, lei. Percebe que muitas vezes nós podemos criar um sinédrio dentro das nossas casas, dentro do nosso coração? Como que nós nos portamos diante de Jesus? Sabe, gente, Jesus, quando ele está no Sermão do Monte, ele não fala que ele veio aqui para abolir a lei, que ele veio aqui para desprezar a lei, jogar fora a lei. Não, ele fala que ele veio para cumprir a lei. Mas Jesus, ele é aquele que toma para si a nossa condenação. Ele é o único que cumpre a lei. Porque eu e você, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós temos dificuldade. Por isso que é importante sim a gente cumprir a lei. Mas nós não podemos nos esquecer de Jesus. Não dá para você ensinar ao seu filho ou a sua filha o que é certo e o que é errado e deixar Jesus de lado. Não dá. Nós precisamos sim ensinar os nossos filhos o que é certo e o que é errado, mas trazer Jesus para dentro do certo e do errado. Onde está Jesus quando nós ensinamos a lei? Está no fato de nós cumprirmos a lei por gratidão, por amor, não por obrigação. Aqui em casa a gente tem sempre uma conversa que quando eu vou dar bronca nas crianças, eu sempre falo assim, será que vocês não podem me obedecer por amor? Será que vocês têm que me obedecer por obrigação? Esses dias atrás, eu estava conversando com a minha filha a respeito do plano da salvação. E a gente começou a tocar no assunto aqui em casa, sobre o que é a profissão de fé, por que eu preciso declarar o meu amor por Cristo, sabe, coisas assim? A gente fez uma brincadeira. Eu fiz a seguinte pergunta: se você soubesse que você vai morrer daqui uma semana e você tem conhecido Jesus, aqui nas aulas de escola dominical, você tem acompanhado a gente, e você tem cada vez mais aprendido um pouco mais sobre quem é Jesus,
mas você ainda não fez a sua profissão de fé, mas você soubesse que daqui uma semana você vai morrer, você faria a sua profissão de fé? Faria? Por quê? Se você falou sim, por quê? A sua resposta seria uma resposta infantil? Para você ir para o céu? É isso? A sua profissão de fé está condicionada a ir para o céu? Para você ter um benefício? Ou a sua profissão de fé está ligada a uma declaração de amor a Cristo, independente de quando você vai morrer? Percebe quando a gente se encontra com Jesus, não simplesmente por uma questão de lei, uma condição de fazer o certo, mas quando você tem um encontro genuíno com Jesus por amor, como tudo fica diferente? Esse é o nosso primeiro encontro aqui nos últimos dias de Jesus. Jesus e o Sinédrio queria a lei, mas não conseguiu ouvir que ele é a lei, que ele é aquele que a lei aponta para a justiça, para a retidão, para a santidade. Ele é o nosso Salvador. Ele tomou sobre si todas as nossas agressões, todo o nosso julgamento. Por ele, pelas feridas dele, nós somos curados. Perceba que é nele que nós encontramos salvação, porque ele nos amou primeiro, agora nós podemos amar. Então, perante o Sinédrio, Jesus é um condenado, porque só tem lei. Não é à toa que a palavra de Deus diz assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito de Deus é um espírito de perdão, é um espírito de reconciliação. É isso que nós encontramos na pessoa de Jesus. Mas vamos seguir. O segundo encontro de Jesus é com Herodes. E esse encontro de Jesus com Herodes é muito interessante, porque Herodes fica alegre de encontrar Jesus. Você leu comigo no texto? Ele fica alegre. Sabe por quê? Herodes tinha curiosidade. Como é a sua relação com Deus, com Jesus na sua vida? Você tem buscado estudar, conhecer Jesus simplesmente por uma questão de conhecimento? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que isso é uma coisa que me incomoda bastante em escola dominical. É muito importante a gente estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia, sabe? É muito importante de você entender como a Bíblia funciona. Essa semana eu tive a oportunidade de ir num grupo da IBD, você que assiste a nossa aula, você pôde ver que eu expliquei um pouquinho como que você deve ler a Bíblia. Você tem que saber que a Bíblia é um livro que fala a história de amor entre Deus e o homem através da obra de Cristo, através da pessoa de Jesus e da obra que ele realizou. E todos os livros da Bíblia, eles estão dentro deste tema. Cada livro tem um subtema que vai contar um pedacinho dessa história de amor, mas que aponta para a obra de Jesus, para a obra que ele fez por amor a nós, para reconciliarmos com Deus, para que Deus habitasse em nós e nós habitássemos em Deus. Em cada livro existem os capítulos que também estão dispersos apontando para essa narrativa. O que isso significa, pessoal? Significa que quando você vai ler a Bíblia, você tem que ter isso em mente. Não é simplesmente um texto solto. Não. Tudo aponta para a pessoa de Jesus. Logo, quando nós lemos a Bíblia, não pode ser um estudo da Bíblia, um estudo de escola dominical, apenas por conhecimento bíblico. Uma certa vez eu estava conversando com
um jovem, e o jovem, conversando comigo, na época ele era um jovem imaturo, mas hoje ele amadureceu bastante, mas ele falou assim: poxa, Du, você acredita que eu estava conversando com o pessoal da mocidade e o pessoal não sabia nem o nome dos 12 discípulos? Como é que quer ser crente se não sabe nem o nome dos 12 discípulos? Sabe, eu não acho que não seja importante nós sabermos o nome dos 12 discípulos. Mas mais importante que isso é a gente saber o quê? É a gente saber quem é Jesus. Uma certa vez, o pastor Cícero falou a seguinte frase quando a gente olha para a Bíblia: não basta conhecer o livro do Senhor, mas é preciso conhecer o Senhor deste livro. Percebe isso? Não basta conhecer o livro do Senhor, a Bíblia, mas é preciso conhecer o Senhor deste livro. Quem é o Senhor deste livro? É a pessoa de Jesus. Herodes esteve face a face com Jesus, mas ele estava interessado nos milagres, no entretenimento, numa curiosidade. Em que você está interessado? Na pessoa de Jesus. Você está interessado no status que ele pode te dar? Você está interessado nas bênçãos? Numa prosperidade? Ou você está interessado em salvação, em restauração, em santificação? Herodes acaba funcionando como um solo rochoso, não é verdade? Um solo onde a palavra de Deus chega, mas nem tem chance de penetrar. Por quê? Está nem um pouco interessado na pessoa de Jesus. Como anda seu coração? Que tipo de solo anda seu coração? Você tem escutado as escolas dominicais, as aulas, você tem lido a Bíblia, tem orado, tem assistido os cultos, agora nós vamos poder voltar presencialmente, não é verdade? Como é que anda seu coração? Está rochoso? Está distante como o de Herodes? Ou está fértil, um solo propício para que você possa reconhecer Jesus? Esse é o nosso segundo encontro. Passamos por Jesus e o Sinédrio, Jesus e Herodes, e agora nós vamos encontrar Jesus e Pilatos. Pilatos. Percebe como Pilatos, ele foge do julgamento de Jesus? Ele foge, ele não quer. Por que ele não quer? Você parou para perguntar por que Pilatos não quer? Já parou para pensar? Por que Pilatos não quer condenar Jesus? Primeiro, ele não quer condenar Jesus por uma questão de superstição. A mulher dele tinha falado assim, ó, por favor, não condena ele, que eu sonhei com ele. E ele é filho de Deus. Pilatos tinha medo de condenar uma divindade. Então havia uma superstição no coração dele. Segundo, Pilatos, ele não queria ceder à pressão do Sinédrio. Por quê? Porque ele tinha medo de haver até um rebuliço, porque ele assistiu à entrada triunfal. Ele viu que Jesus tinha popularidade e queria acalmar os ânimos. A verdade era essa. Ele não queria muita pressão. Outra coisa que aconteceu, Pilatos, ele acaba tendo uma situação que ele age por influências. Pilatos, ele acaba vendo que está todo mundo condenando. Agora a multidão condenou, agora os judeus, e fica naquela, e ele joga para Herodes a batata quente, e Herodes também não condena, joga a batata quente de volta para ele, e eles começam a fazer isso, até que eles falaram a coisa crucial. Puxa, Jesus está afirmando o rei dos judeus,
está suscitando. O nosso rei não é César? Você vai ficar quieto com um cara que está fazendo afronta com César? E aí vem esse golpe de misericórdia do Sinédrio. Porque quando Pôncio Pilatos escuta isso, e o medo dele queimar a imagem dele com César, percebe? E aí vai o paralelo. Como que é na sua vida? Quando as pessoas ficam sabendo que você é evangélico, que você professa sua fé em Jesus, como que funciona? Você consegue manter isso ou você não quer queimar o seu filme? Hoje em dia, cristão não é muito bem-vindo, né, moçada? Em tempos de polaridade, eu não sei se você tem percebido, mas ser cristão é problema. É sinônimo de homofóbico, é sinônimo de fascista, é sinônimo de terrorista, é sinônimo de ignorante. Percebe? Como que está hoje você declarar que você é cristão? Você tem facilidade ou você se esconde? Quando você entra em algum assunto que as pessoas começam a criticar e colocar as coisas, como que você se porta? Você se acovarda, como Pilatos se acovardou? Ou você é daqueles que religião, mulher e futebol e política ninguém se discute? É isso? Como que funciona? Hoje em dia, eu fico até com medo, preocupado de falar esse tipo de coisa, que nós não podemos nos acovardar. Porque as pessoas acabam entendendo errado, sabe? As pessoas acabam entendendo que para você defender a religião e defender o cristianismo, você tem que tacar pedra, você tem que bater. Nós não podemos ficar quieto. Não é isso. Nós temos que defender o nosso evangelho. Nós temos sim que ter uma espada, mas a espada é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o evangelho. E o evangelho não é uma agressão, é uma boa nova. Jesus morreu por mim e por você. Essa é a espada da armadura de Deus. Agora, o nosso escudo é a nossa fé. É assim que funciona. O terceiro encontro, nós temos que nos lembrar que nós também não podemos ser Pôncio Pilatos, que lava as mãos, que é omisso, que simplesmente não quer se expor a riscos. Então, por exemplo, se eu estou numa situação que não tem como eu não ser honesto, eu vou acabar cedendo à opinião da maioria. Ou você jovem, que está todo mundo usando um baseadozinho, um negocinho de maconha, poxa, não teve jeito, eu tive que também usar. Ou então você estava com a galera ali, que estava todo mundo ficando com uma menininha, tá todo mundo com casais, um vai se ajeitando com o outro, vai tratar você com uma menina, aí você também é obrigado a dar uma chavecada e ficar com a menina ou ficar com o menino. Cedendo a pressões. Ou então a galera começa a pegar em cima de você, você é virgem? Ó, louco, virgem? Ah, virgenzinho, virgenzinha. E aí? Como que é? Você também cede a pressões? Percebe como a gente, nessa história, né? O que farei de Jesus? Eu te pergunto, o que você fará? E agora nós vamos para o quarto encontro, que é de Jesus e a multidão. O que a multidão fez com Jesus? Pois é, ela mandou crucificar. E você? No seu dia a dia, você tem reconhecido Jesus como seu Salvador e tem pedido libertação? Ou você tem crucificado ele mais dias? Sabe, gente, na leitura dos textos da semana, vocês vão ver lá que em Lucas 14, do versículo 25 ao 35, está marcado ali no dia de sábado,
Se você pegar na leitura diária da revistinha, você vai ver ali o preço do discipulado. Ele deixa muito claro na revista que aquele que não for capaz de pegar a sua cruz e sofrer todos os dias, não pode ser o meu discípulo. Moçada, ser cristão tem um preço. O preço é a gente se crucificar com Cristo. Você tem se crucificado? Ou você não está disposto a isso? Você prefere simplesmente viver numa situação de conforto? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você tem se crucificado com Cristo? Não é à toa que o povo crucificou Jesus para que se cumprisse a profecia, porque estava sendo crucificado um inocente no lugar de um assassino. Barrabás era um assassino. Ele estava sendo solto às custas da crucificação de Jesus. Nós somos Barrabás. Era para ser a gente estar ali naquela cruz. O que você tem feito diante disso? A pergunta que eu faço que é da lição. O que você vai fazer de Jesus? Qual é a sua escolha? Pense nisso. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por mais essa aula. Agradeço porque nós pudemos, mais uma vez, através desses encontros de Jesus, tanto com o Sinédrio, onde nós experimentamos o peso da lei, a idolatria da lei, nós pudemos perceber também o encontro de Jesus com Herodes, de uma maneira que não há um coração com um solo fértil. Também pudemos perceber o encontro de Jesus com Pilatos, um coração preocupado com o que os outros vão pensar. Também pudemos ver o coração da multidão que não reconheceu o seu Salvador. Ó Pai amado, que nós possamos perceber na aula de hoje que muitas vezes na nossa vida nós podemos estar vivendo pessoas como Sinédrio, como Herodes, como Pilatos e a multidão. Que nós possamos de fato, Pai, reconhecer que é necessário que o preço do discipulado seja de fato nós vivermos uma vida crucificados com Cristo. Eu peço que cada um nesta aula seja tocado pelo Teu Santo Espírito para reconhecer tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós nessa aula. Em nome de Jesus, amém. Moçadinha, um beijo no coração, que Deus abençoe. Até a próxima.